seja o nome do Senhor. Quero convidar a igreja para ficar em pé. Os diáconos cheguem à frente com as salvas. Nós vamos pedir para a irmã Cliseide louvar ao Senhor mais uma vez. E aí nós estaremos entregando ao Senhor as nossas ofertas de hoje, os nossos dízimos para a obra do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe os internautas. Deus abençoe você que está acompanhando, quem sabe de perto ou de longe. Louvado seja Deus. Aí estão chegando os nossos santos diáconos. Rapidamente à frente, como sempre. Glória a Deus. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua bênção agora pelo teu povo, tua igreja que vai contribuir. Também pedimos que tu supras a tua obra, Senhor. Recebe também, Pai, a nossa gratidão por todo o teu suprimento, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Indecisão, minha alma inquieta lutava em silêncio e havia incertezas no meu coração. Foi quando senti, Senhor, tuas mãos divinas vindo em meu socorro, trazendo-me a paz, salvando minha vida, a mim pequenina. A tua bondade tão feliz me faz. Por isso eu estou aqui e estou de joelhos, prostrada a teus pés, minha alma que vem. Todo teu cuidado venho agradecer. Dou glória ao teu nome para sempre. Amém. Por isso eu te amo. Por isso eu te amo. Te amo, Senhor, por isso eu te amo, por isso eu te amo, por isso eu te amo, Senhor, por isso eu te amo.
Glória a Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade tão rica e maravilhosa que o Senhor Jesus concedeu a mim, uma das mais pequenas da casa do meu Pai. Quero agradecer a cada um dos meus irmãos queridos que eu amo, mesmo aqueles que eu não conheço. Quero agradecer ao pastor Veiga, à irmã Edna e toda a sua família. Quero agradecer de coração. Só a eternidade é que vai revelar todas as coisas, não é? E a recompensa, eu sei que só o nosso Deus nos dará naquele dia, quando nós estivermos lá, passeando, conversando, naquele lugar maravilhoso, onde nós vamos estar para sempre. Certamente vamos ter a eternidade inteira para conversarmos, visitarmos uns aos outros, lembrarmos de coisas lindas que o Senhor fez na nossa vida, que foi nos salvar, para nos levar para o lugar que, aonde Ele está, Ele quer que nós estejamos também. Ele não foi assim egoísta, Ele disse, para que onde eu estiver, estejam vocês também comigo. Então eu quero agradecer e deixar o meu abraço sincero a cada irmão, a cada querida irmã, tão lindas aqui. Eu quero agradecer mesmo de coração a todo este ministério. Em o nome do Senhor Jesus, a quem nós amamos e adoramos, é que eu agradeço. Amém. Nós somos que agradecemos, né? Nós agradecemos, irmã Liseide, Pedro, Deus abençoe, Fabrício, Regiane, em nome de Jesus. E Deus abençoe todos os participantes dessa festa, o nosso setor, né? Os nossos queridos dirigentes, que uma boa parte está aqui hoje. Deus abençoe os dirigentes, todas as irmãs e todas as congregações nesta bonita e maravilhosa festa. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé agora. Nós vamos orar. Depois o pastor Nataniel estará nos entregando a santa palavra de Deus. Ele vai pregar, ele vai fazer o convite, vai orar, tudo que Deus lhe der graça para que ele faça. Fique atento, fique orando em espírito, confie no Senhor, espere no Senhor, busque o Senhor. Aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta, os que confiam no Senhor nunca são abalados, né? Nunca serão abalados. Vamos confiar inteiramente no Senhor, que é aquele que nos falou sexta, nos falou ontem e, por certo, nos falará hoje. Glória a Deus, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Damos-te graças, meu Deus, por tudo que Tu tens nos concedido até o presente instante. E agora, Pai, abençoa Teu servo, pastor Nataniel, toma-o nas Tuas mãos, pelo Teu Espírito. Senhor, usa-o e fala conosco, meu Deus. Queremos Te glorificar, Senhor. Ó Pai, Te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Em pé, irmãos, recebamos o pastor Nataniel. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, podem se assentar. Estamos encerrando hoje aqui a nossa participação nesta festa. Por isso eu quero mais uma vez agradecer o convite do pastor Veiga e a recepção que ele tem dado a mim e a minha esposa. Eu disse hoje que tem sido tão carinhosa a recepção aqui por parte da família pastor, que a gente fica meio constrangido. Mas eu agradeço, pastor. Muito obrigado. A irmã Edna, os filhos. Foi muito bom a vossa companhia nesses 2 dias que aqui estivemos. A todos os obreiros aqui do setor da Lapa, a todas essas irmãs. Nós também temos o nosso congresso lá no mês de agosto. Nosso congresso foi na semana passada. As irmãs, na pessoa da irmã Edna, já estão convidadas para estarem conosco no próximo ano, 2013, lá em Serrinha, o Congresso das Senhoras. É só pegar 116 aí, a Rio Bahia, passa dentro de Serrinha. E a gente vai preparar um bode lá, para as irmãs comerem.
Na verdade, a igreja aqui da Lapa é muito bem ensinada. Não precisa nem de convidar pregador para suas festividades. Conheço o pastor Veiga, já o ouvi muitas vezes, quando fui seu obreiro ali no setor de Vila Espanhola, e aprendi muito e gosto muito de ouvi-lo. Então sei que precisava trazer esse baiano do sertão para vir pregar aqui, mas agradeço a honra, pastor. Muito obrigado pelo convite. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quero ler com os irmãos Evangelho segundo São João. Capítulo 8. Vamos começar no versículo 1, São João 8, versículo 1 a seguir. A mulher adúltera é o assunto. O texto diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. No capítulo 5 do mesmo Evangelho segundo São João, o evangelista narra a cura do paralítico do tanque de Betesda, que estava enfermo há muito tempo, há 38 anos. Jesus o curou e posteriormente o reencontrou no templo, Jação. E Jesus lhe disse o que vou ler no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meus amados, eu não vou dizer nada de novo aqui. Tudo que vou dizer-lhes, com certeza os irmãos já ouviram e já ouviram abundantemente. Mas o que eu vou dizer é muito importante e muito sério. Por isso, é importante que a gente continue tendo a sua atenção. Eu quero falar sobre não peques mais, mostrando alguns argumentos que Satanás apresenta para que o homem continue praticando o pecado, e mostrando alguns argumentos que o Espírito Santo nos dá para que a gente nunca mais peque.
De início, é importante dizer que o pecado, embora seja a fonte de prazer de muitas pessoas, muita gente não consegue viver sem pecar. O pecado lhe traz alegria, prazer, satisfação, e ele não consegue viver sem esta prática. Embora a gente saiba que o pecado atrai, seduz, mas as Escrituras afirmam que o pecado é uma coisa má, e como tal deve ser encarado e rejeitado. No capítulo 4 do Gênesis, versículos 6 e 7, o Senhor fala com Caim: por que descaiu o teu semblante, e por que andas irado? E Deus continua falando com Caim: se procederes corretamente, serás aceito, mas se não, saiba disto, Caim, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Parece que Deus fala do pecado como uma coisa, como uma fera que está à espreita à beira do caminho para se atirar sobre aquele que passa desavisadamente. Talvez na Bíblia ninguém tenha falado tanto sobre o pecado quanto o apóstolo São Paulo, e tanto falou que quase transforma o pecado numa coisa viva. Portanto, embora a gente saiba que atrai, que seduz, e que para muita gente o pecado, eu repito, é a sua fonte de alegria, de satisfação, que se tirar o pecado da sua história, algumas pessoas não sabem como viver e como ser feliz. Repito que a Bíblia diz que o pecado é mau, deve ser encarado como uma coisa má, cujo salário será terrível. Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A gente sabe que o pecado é a arma que Satanás usa para manter os homens sob seu controle. Agostinho dizia que Satanás é como uma fera enjaulada, que ele não tem permissão de agir fora da jaula. A jaula é a sua esfera de ação, mas ele usa os pecados da carne como isca para atrair as pessoas para a jaula, e então dentro da jaula ele desfere contra elas o seu golpe mortal. É por isso que as Escrituras nos ensinam a rejeitar o pecado, para não ficarmos sob o controle de Satanás. Mas Satanás, sabendo que o pecado é a sua arma, então ele usa argumentos para nos manter na prática dele. E o primeiro argumento que ele usa é a demora do castigo. Se é certo que Deus castigará o pecado, mas é certo também pela nossa própria experiência que ele não castiga logo. Alguém disse o que eu vou citar aqui: eu pequei, e nem por isso me aconteceu mal ou desgraça alguma. Eu estava vivo e estou vivo. Eu estava são e tenho a mesma saúde. Tornei para casa, e nem por isso a encontrei caída, e os meus filhos mortos debaixo dela. Os gados não nos roubaram os inimigos, nem me mataram os escravos. As lavouras não lhes faltaram a chuva que as regasse, nem o sol que as amadurecesse. Se meti os frutos nos celeiros, conservaram-se. Se os naveguei, chegaram a salvamento. Tudo me sucedeu tão prosperamente, que no mesmo dia em que pequei, se fui à casa do jogo, ganhei. Se tinha algum requerimento, saí despachado. Se pleiteava, tive sentença ao meu favor. Pois se na vida, na honra e na fazenda, em nada me impediu o pecado,
por que não hei de continuar a pecar? Tem muita gente pecando e se dando bem, e Satanás dizendo a elas: o pecado não lhe causa nenhum incômodo, o pecado não tem lhe trazido nenhum prejuízo, então por que deixá-lo? Por que abandoná-lo? Alguém disse: se todas as vezes que o homem pecasse caísse um raio sobre a sua cabeça, acabar-se-iam os raios. Mas uma outra pessoa contra-argumentou dizendo: não seriam os raios que se acabariam, mas antes se acabariam os pecados e os pecadores, porque poucas pessoas se atreveriam a pecar, sabendo que logo depois do seu pecado um raio cairia do céu e o partiria no meio. Mas como elas pecam e se dão bem, então o diabo diz: não deixe o pecado, porque o pecado não lhe incomoda. Sabe por que Eva tomou do fruto de Adão e comeu? Porque percebeu, porque Adão tomou do fruto da mão de Eva e comeu, porque percebeu que Eva havia comido e nenhum mal havia lhe acontecido. Alguns profetas e salmistas se levantam na Bíblia, quase que tentando aconselhar Deus, e dizendo mais ou menos o seguinte: levanta-te, Deus, e age. Levanta-te, Senhor, e pune-os, porque se o Senhor não os punir, se tu não os castigares, eles não farão caso das tuas determinações. Platão dizia que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela cometer erro sem ser punida por este erro. Isto ensina a alma a corromper-se. Então tem muita gente se dando bem. Talvez eu falo para pessoas aqui esta noite que tenha dito: este ano foi o melhor ano da minha vida, embora tenha sido o ano que você mais desobedeceu a Deus. Prestou concurso numa grande empresa, foi aprovado. Prestou vestibular e passou. Talvez tenha gente santa aqui dentro que fez o mesmo concurso ou o mesmo vestibular e perdeu. E você passou, você foi aprovado. E o inimigo então vem ao seu ouvido e diz: para que deixar o pecado, se você está sendo abençoado mesmo na prática dele? Tem muita gente enganadas por Satanás, continuando na prática do pecado, porque o pecado não lhes atrapalha em nada. O segundo argumento que Satanás usa é a confiança na misericórdia. Costumamos pregar sempre sobre a misericórdia de Deus, e Deus é muito mais misericordioso do que a gente pode entender. Mas tem muita gente que, por causa da misericórdia de Deus, continuam na prática do pecado, dizendo mais ou menos o seguinte: no dia que eu quiser, no dia que eu resolver, no dia que eu decidir, eu nunca vou encontrar um Deus de costas viradas. Eu sempre vou encontrar um Deus de braços abertos para me receber. Então, se você tem que deixar o pecado, diz o inimigo, não precisa deixá-lo agora, você ainda vai ter tempo, e quando quiser fazê-lo, Deus lhe receberá alegremente. Eu ouço alguns hinos e algumas pregações, onde se diz: Deus nunca rejeita o homem. E eu tenho dito: Deus rejeitou uma nação inteira. Dos milhares que saíram do Egito em direção à terra prometida, que contava com 21 anos, que era de maior idade os homens, destes, todos foram rejeitados, com a exceção de Josué e Calebe, que se mantiveram fiéis a Deus. Deus rejeitou Saul, rei de Israel, e quando Samuel orou a Deus em favor de Saul, Deus lhe repreendeu dizendo: por que oras por quem eu já rejeitei? Agostinho dizia que se estivesse pregando sobre o juízo de Deus, num ambiente como este aqui, por exemplo, alguma pessoa se levantaria e argumentaria dizendo: não tens razão no que dizes, porque Deus é bom, misericordioso, compassivo e nunca vai rejeitar. Mas eu vim esta noite lhe avisar que isso não é verdade, nem bíblica nem histórica. E eu vim lhe dizer, com a graça de Deus, que a gente deve abandonar o pecado.
Eu vim lhe dizer que homem abençoado e mulher abençoada, aleluia, é homem santo, é mulher santa. Portanto, que Deus ajude a esta igreja, a cada um de nós que está aqui esta noite escutando esta palavra, e que a gente tenha o cuidado de permanecer firmes e santos na presença de Deus, sem invejar os ímpios que prosperam. Porque eu leio na Bíblia, no capítulo 11, versículo 8, se eu não me engano, do livro de Eclesiastes: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e bem lhe suceda, eu sei todavia que bem sucede aquele que teme ao Senhor. O próximo argumento usado pelo maligno é a facilidade de acesso ao remédio. No livro de Oséias capítulo 14, versículo 2, ali está escrito que não é necessário levar outra coisa perante Deus, senão levar palavras de confissão e de arrependimento. Parece que Satanás diz a muita gente: você sabe o que tem de fazer, e você sabe que é fácil ser perdoado. Não é difícil como fazer um cálculo complicado de matemática, resolver um problema de física. É muito fácil. Basta confessar, levar palavras de confissão, de arrependimento e pronto. Isso só é o bastante. No passado, alguns diziam que este negócio da confissão é, na verdade, uma facilitação ao erro, uma facilitação ao pecado, porque é tão simples, tão fácil, tão descomplicado, que parece que isso facilita mais a pessoa a errar, a pecar, do que a se converter. E a gente sabe que a Bíblia Sagrada fala sobre a confissão. O Novo Testamento ordena a confissão de pecados. No texto de Tiago capítulo 5, versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a confissão do justo. Mas a confissão verdadeira exige tristeza pelo pecado cometido. Salmo 38, versículo 18: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. A confissão ainda exige humilhação para que realmente dê resultado. Jeremias capítulo 3, versículo 25: deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. A verdadeira confissão exige pedido de perdão. Salmo capítulo 51, versículo 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. A verdadeira confissão, ela aceita a correção divina. Esdras capítulo 9, versículo 13: depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deixaste este restante que escapou. A verdadeira confissão exige o abandono do pecado. Provérbios capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas a confissão dos nossos pecados garante, aleluia, o perdão. Em João capítulo 1, primeira epístola de João 1, versículo 9:
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas alguém disse acertadamente que a confissão, para ter efeito real em nossa vida, ela precisa representar duas portas. Imagine que uma casa tem duas portas de entrada, uma tão próxima à outra, que quando você abre uma, você fecha a outra com aquela que você abriu. A confissão só terá efeito em nossa vida se ela representar estas duas portas. A primeira porta é a detestação dos pecados cometidos, dos pecados passados. Ninguém pode ir a Deus confessar pecados que você não os odeia e que não está disposto a deixá-los. Tem muita gente que faz isso apenas para tomar a Santa Ceia, apenas como descarrego de consciência para aquele momento, mas já está pensando que na semana seguinte, no mês seguinte, vai fazer exatamente a mesma coisa, porque não está detestando, não está odiando aquilo que fez. A segunda porta é a porta da firme resolução de nunca mais pecar. E é possível isto, é possível, porque o Senhor tem nos dado o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo gera em nós um aspecto do fruto que é chamado de domínio próprio. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo tem uma barreira contra o pecado. O pecado convida, o pecado acena, tenta seduzir, mas o Espírito Santo que em nós habita nos faz forte, nos faz resistentes, aleluia, para não cedermos a estas tentações. Quando alguém diz, eu errei, mas onde eu errei qualquer um errava, onde eu pequei qualquer um pecava. Alguém diz até para nós quando vem conversar com o pastor, onde eu errei, pastor, nem o senhor escapava, até o senhor pecaria. Mas Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. E em meio às tentações, o próprio Deus suscitará meios para que nós escapemos dela e do outro lado, vitoriosos e mais fortes, possamos glorificar o nome de Jesus pela vitória alcançada na tentação. O próximo argumento que o inimigo usa para manter a gente na prática do pecado é o propósito do arrependimento. Eu já evangelizei muita gente assim, e eu sei que você que gosta de evangelizar também já falou com muitas pessoas, e elas, quando você as convidou para ir à igreja ou para aceitar a Jesus como Salvador, você talvez tenha ouvido delas o seguinte argumento: eu sei que vocês estão certos, eu sei que os crentes estão certos, eu sei que vocês estão corretos, e eu também sei que eu não vou morrer assim. Eu já fiz este propósito em meu coração, eu não vou morrer na incredulidade. Um dia eu vou ser crente, um dia eu vou me converter, um dia eu vou entregar a minha vida a Jesus. E passa tempos e mais tempos, e a pessoa é enganada pelo inimigo com esse propósito. Satanás diz a ela, Deus sabe do propósito do seu coração, Deus sabe que você não quer morrer assim, Deus sabe que você quer se converter, Deus sabe que você vai se converter um dia, portanto não precisa se apressar. No entanto, se nós tivéssemos o desprazer de sermos repórter no inferno por apenas um dia, nós entrevistaríamos muitas pessoas que viveram a vida inteira dizendo, amanhã eu me converto, eu vou me converter, eu não vou morrer assim, um dia eu me converto, eu prometo que eu me converto. E Satanás as enganou, e elas partiram para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. A Bíblia não promete salvação para ninguém amanhã, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte. O que eu leio na Bíblia é isto: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Eu li de uma experiência contada por Spurgeon, não sei se é bem assim que pronuncia o seu nome, mas ele diz que um pregador estava andando na rua de uma cidade, e de repente alguém veio ao seu encontro desesperado,
e disse: eu quero que o senhor vá em minha casa orar por minha mulher, porque minha mulher está morrendo. E então o pregador atendeu e caminhou com aquele homem em direção à sua casa para orar por sua esposa. Aquele homem estava afastado do evangelho, fazendo coisas erradas. Ele tinha um bar onde ele vendia bebidas alcoólicas. E caminhando com aquele pregador em direção à sua casa, ele dizia para o pregador: eu prometo ao senhor que um dia eu acabo com esse bar. Eu prometo ao senhor que um dia eu me converto. Eu prometo ao senhor que um dia eu mudo de vida. E o pregador nem olhava para ele, apenas dizia: Deus não dá prazo. Não há prazo com Deus. Eu vim lhe dizer isto aqui esta noite também. Deus não dá prazo. Esta mudança não é para ser feita amanhã, nem na semana que vem, nem no mês que vem. A mudança é para ser feita agora. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo, é hoje. E o Espírito Santo espera que hoje você mude de vida, aleluia, para o seu bem, para a sua salvação. Ele encaminhou-se à casa daquele homem, orou pela esposa dele, Jesus a curou. E ele disse que começou a ouvir um barulho de alguém dando pancada em alguma coisa. Quando chegou lá, o cidadão estava arrebentando o bar, quebrando tudo. Na mesma hora ele se converteu e mudou de vida. É esta a proposta do Senhor para nós aqui. Eu repito: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, e vou lhe dizer mais uma coisa: Deus não fala para bancos e para cadeiras. Deus fala para servos seus que aguçam os ouvidos e dizem: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus está mandando a palavra para mudar a sua vida hoje aqui, esta noite. O Espírito Santo também apresenta argumentos para que a gente nunca mais peque. E o primeiro argumento que o Espírito Santo nos apresenta é pesar o nosso pecado como uma ofensa a Deus. Quando a gente peca, a gente entristece a Deus. O apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios 4:30, Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quem tem um pai a quem ama, quem tem uma mãe a quem ama, não quer trazer desgosto a este pai ou a esta mãe. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas dizerem o seguinte: estava num lugar com uma proposta enorme para pecar, com uma proposta enorme para transgredir, com uma proposta para a corrupção, mas ele dizia: o meu pai me ensinou a ser honesto, a ser direito, e eu não suportaria o meu pai saber que eu fiz isto. A gente, quando ama o pai ou ama a mãe, mesmo estando na ausência deles, a gente não quer errar, para que eles não recebam a notícia: o seu filho fez isto, e fique triste. A gente não suportaria vê-los tristes por causa do nosso comportamento errado. Pois eu quero lhe afirmar esta noite que Deus é muito melhor do que o pai, do que a mãe, do que o bom esposo ou do que a boa esposa. Eu posso mostrar a bondade de Deus aqui em algumas coisas, mas eu quero destacar uma dentre elas. Deus é tão bom que nos deu o privilégio de existir. Você sabia que existir é exceção das exceções? Você sabia que existir é inexistir, é regra geral, mas existir é feliz exceção? Basta olhar o universo. Dizemos ontem aqui, o universo talvez tenha 100 bilhões de galáxias, e em cada uma delas, talvez, dizem os astrônomos, 400 bilhões de sóis iguais ao nosso. E há a possibilidade que ao redor destes sóis existam planetas gravitando, como é o caso do nosso sistema solar. Mas até então, aonde foi visto, aonde foi pesquisado, não há vida. Só há vida na Terra. A Terra é um planeta minúsculo neste espaço imenso.
A terra é tão pequena que ela está para o universo, como um grão de areia está para a praia. E somente aqui a terra é o paraíso do universo. Somente aqui, até onde se sabe, fluiu a vida. Só existe vida aqui. Olhando para o universo, havia trilhões e trilhões de possibilidades de que a gente não existisse. E se nós não existíssemos, meu querido irmão que me escuta, talvez nenhuma diferença faríamos no cenário da história. Eu digo da história universal, não da história da terra, mas da história universal. Porque antes que eu e você existisse, segundo a Bíblia, 6.000 anos mais ou menos conta a história humana. E antes disso, Deus já existia, e já existia o universo sem nós. E se deixássemos de existir também agora, o drama do universo continuaria sem nós, como há bilhões ou há trilhões, quem sabe, de anos atrás. Mas Deus quis que nós existíssemos. Por isto, existir é exceção das exceções. Deus disse, aleluia, eu quero que você exista. Além disso, se diz que quando o marido coabita com a sua esposa, ele libera mais ou menos 600 milhões de espermatozoides, cada um desses podendo gerar uma vida, e eles correm a distância de mais ou menos 10 a 12 centímetros para fecundar um único óvulo. A grande maioria morre na estrada, na maioria das vezes apenas um chega, e o óvulo fecundado recebe o nome de zigoto, procura abrigo na parede uterina, e em 50% dos casos o útero ainda expulsa e não dá em nada. Portanto, Deus olhou para você, José, que está aqui. Deus olhou para você, Maria, que está aqui. Deus olhou para você, Joaquim, para você, Pedro, para mim, Nataniel, e disse, eu quero que você exista. Eu tenho um projeto lindo com a sua vida. O salmista diz no Salmo de número 139 que Deus pôs os olhos em nós quando éramos uma massa sem forma no útero da nossa mãe, e Ele escreveu no seu livro cada dia da nossa vida, quando nenhum deles ainda havia. Então você não pode reclamar, murmurar da vida, tem que levantar a mão e agradecer. Você existe, Deus, o bom Pai, assim o quis e assim efetuou. Então, quando você está diante de uma possibilidade para pecar, quando está diante de uma tentação, lembre-se, diz a Bíblia, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Você não imagina como o crente santo honra a Deus. Quando o crente é tentado e ele sai-se vitorioso daquela tentação, ele honra a Deus. Ele coloca um sorriso nos lábios de Deus. Deus fica, eu imagino, sorrindo de orelha a orelha, porque uma vez Deus tirou uma lasquinha em Satanás, falando sobre Jó. De onde vem Satanás? E ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Observaste meu servo Jó, homem temente a Deus, que se desvia do mal. Parece que Deus estava dizendo ao diabo mais ou menos o seguinte: Jó está na terra e está cercado de possibilidades para pecar. Jó também já foi concebido em pecado, por isso habita nele uma natureza pecaminosa. Jó não está no paraíso, no jardim de Deus, como você estava, cercado só de pedras preciosas e sem as mesmas tentações e as mesmas fraquezas que Jó, como humano, tem que suportar. Mas você foi infiel, você pecou, você não foi leal. Mas Jó, que é homem, que tem natureza humana, cercado de fraqueza, ele é um homem reto, que se desvia do mal. Já observaste ele? Então todas as vezes que você vence o pecado, Jesus também diz isto, porque Satanás, ele ainda nos acusa diante de Deus, mas Jesus então tira uma lasquinha nele. Viu lá Maria, ela foi tentada no trabalho, viu lá tentado lá pelos vizinhos, viu lá a provação que ele passa, mas ele me glorifica, ele me honra, ele não cede, ele me obedece. Quem quer honrar o Senhor aqui? Não tem nada que honre mais a Deus do que a santificação, meu irmão. Não tem nada que honre mais a Deus do que a santificação.
é pesar o nosso pecado como uma ofensa a Deus e dizer: não, não vou pecar, eu não quero desagradar o meu Deus, eu não quero vê-lo triste comigo, eu não quero entristecer o Espírito Santo, aleluia. Eu quero colocar um sorriso de satisfação nos lábios do meu Deus em relação à minha pessoa, aleluia. Eu quero ser um destes fiéis da terra, sobre quem está os olhos do Senhor, de dia e de noite. O próximo argumento que o Espírito Santo usa é o seguinte: é saber que o pecado dá a Satanás alguma legalidade em nossa vida para a sua ação destruidora. No capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, versículo 27, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. A gente lê nos livros de Reis e Crônicas especificamente que Israel, por desobedecer a Deus em algum momento, lá está dito assim: vieram os edomitas, tomaram cidade tal, e estão lá até o dia de hoje. Vieram os moabitas, tomaram cidade tal, e estão lá até o dia de hoje. O que o Espírito Santo quer nos ensinar? Que existem alguns danos que o pecado causa que nunca mais poderão ser curados, sarados. São danos irreversíveis. Por isso é que Paulo está dizendo: não deis lugar ao diabo. Ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Um dia eu ouvi o pastor Eliezer Lira pregando aqui no Belém, e ele disse: você sabe quais são os seus pontos fracos? Então se proteja, fortaleça-os. Primeiro, não deixe Satanás descobrir que ponto fraco é este. E como é que nós deixamos o maligno descobrir os nossos pontos fracos? Por aquilo que nós falamos, pelos lugares onde a gente frequenta, por aquilo que nós gostamos de ouvir, por aquilo que nós gostamos de ver. Então o inimigo que está ao nosso derredor, como um psicólogo milenar, observa o nosso comportamento e diz: eu vou intensificar a tentação nesta área, porque ele ou ela é fraco, ela é fraca, ele é fraco nesta área. O que é que eu devo fazer? Dizia o pastor Josué Eliezer Lira: imagine que você seja uma casa que tenha 10 portas, 9 você sabe que são fortes, mas uma você sabe que é fraca, e que se o inimigo forçar ali, existe o risco dele entrar. O que é que eu devo fazer? Primeiro, não diga a ele qual é a porta fraca, e enquanto ele roda, escora por dentro, porque se porventura ele achar, não entra, aleluia, não entra, porque você está atento, vigilante, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando a gente lê a carta de Tiago, capítulo de número 5, a partir do versículo 14, Tiago diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e faça oração sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode por sua eficácia a oração feita por um justo. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui: é fato que nem toda doença é consequência do pecado. Na maioria das vezes, as enfermidades que nos sobrevêm não é consequência de algum pecado que nós tenhamos cometido. É claro que de forma bem geral, toda doença é consequência do pecado, mas não de um pecado específico que nós tenhamos cometido, mas algumas são. Esta deste homem que há 38 anos estava doente era 38 anos enfermo, prostrado, e a sua enfermidade era de tal monta que ele não tinha condições de se locomover por si próprio. Ele precisava que outro o jogasse na água. Ele disse a Jesus: não tenho ninguém que me meta no tanque quando a água é agitada. Antes que eu vá, desce outro antes de mim. Mas Jesus o curou. E Jesus o reencontra no templo depois e lhe diz o seguinte: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior.
E eu fiquei pensando comigo mesmo, o que seria pior do que ficar deitado 38 anos? O que é pior do que isto, meu irmão? Do que ficar prostrado 38 anos, talvez já com o corpo ferido, porque não podia se locomover. Naquele tempo não tinha colchão de água, não tem essas facilidades de hoje. Imagine o sofrimento deste homem. Mas Jesus disse mais ou menos assim: a tua doença é consequência da tua desobediência. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Que Deus tenha misericórdia de nós aqui esta noite. Eu vim lhe dizer que o pecado é a arma de Satanás. Eu vim lhe dizer que Satanás quer manter você sob seu controle, para tirar contra você os seus golpes mortais. Mas eu vim dizer que o Espírito de Deus que em nós habita está nos dando esta noite aqui argumentos maravilhosos para que a gente viva em santidade na presença do Senhor. Aleluia. Quando nós pecamos, é como se nós abríssemos na proteção um espaço, e é como se nós disséssemos ao maligno: você tem a permissão de entrar por aqui. Como pastor, eu tenho contemplado muitas famílias destruídas, muitas vidas destruídas, e tem chegado a mim casos em que é impossível haver reversão, casos em que não é possível haver jeito, pessoas que vêm chorando, pessoas que vêm pedindo, implorando um conselho, uma ajuda. E quando a gente ouve a história, em que pé está a coisa, não é que a pessoa não vai ser salva e não vai ser perdoada, mas aquele dano é impossível de ser reparado. O pecado causou mal. Satanás entrou na brecha que nós mesmos abrimos e causou um dano, uma situação impossível de ser revertida. Por isso, não dê lugar ao diabo. É a afirmação da palavra de Deus. Eu tenho visto algumas pessoas que desobedecem a Deus e que aparentemente estão bem, só que elas não morreram ainda. A vida continua e certamente alguma coisa ainda virá. O terceiro argumento que o Espírito Santo nos dá é o seguinte: ainda que pareça demorado, mas é certo que o pecado não ficará impune. Eu citei há pouco aos irmãos aqui o capítulo de número 8, versículo 11, se eu não me engano, do livro de Eclesiastes. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e bem lhe suceda, eu sei todavia que bem sucede aqueles que temem ao Senhor. No livro de Números, no capítulo 32, versículo de número 23, quando Israel está indo de caminho para a terra prometida, e a tribo de Manassés, a meia tribo de Manassés, a tribo de Gad e a tribo de Ruben pediram a Moisés para que eles ficassem de posse da terra que já havia sido conquistada do outro lado do rio Jordão. Moisés ficou muito irado, porque entendeu que eles não estavam querendo passar o Jordão para guerrear pelos seus irmãos, até que eles também tivessem a posse da sua terra. Moisés ficou muito bravo com eles. Aí eles vieram a Moisés para corrigir o erro. Não, Moisés, nós vamos construir aqui uma cidade para os nossos filhos, vamos construir aqui curral para o nosso gado, mas nós mesmos vamos passar o Jordão e vamos guerrear pelos nossos irmãos, e só voltaremos para a nossa terra quando eles também estiverem de posse da deles. Moisés então os advertiu dizendo: se vocês fizerem assim, muito bem, mas se vocês não fizerem desse jeito, quero dizer que vocês pecaram contra o Senhor e que o vosso pecado vos há de achar. No capítulo de número 5, do versículo 24 da primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz o seguinte: Timóteo sabe isto, o pecado de algumas pessoas logo se manifesta e as leva ao juízo, mas outras só o tempo o manifestará. Meu amado, quero lhe dizer uma coisa: o pecado é como um míssil teleguiado, ou um míssil que é guiado, que é atraído pelo calor da turbina do avião.
e então o piloto é muito estratégico e muito hábil, e ele desvia-se do míssil, e ele pensa que escapou, mas o míssil vem no seu encalço, e de repente, bum, o míssil achou o avião. O pecado é assim também, mas hoje ou mais amanhã o pecado acha o pecador. Ninguém desobedece a Deus impunemente. Eu, como tenho andado em muitos lugares pregando a palavra de Deus, e eu tenho ouvido e visto muita gente zombando da santidade, zombando da santificação e se dando bem na vida. Esses dias alguns pregadores estavam andando juntos, e um deles disse assim: você viu lá o que eu fiz? O culto estava frio, o negócio não funcionava, mas depois daquelas revelações que eu criei, você viu como mudou o culto? Você viu como o clima mudou? O outro, escandalizado, disse a ele: o que? Aquelas revelações, você criou aquilo, você inventou aquilo, você não teme a Deus. E ele disse: ô santarrão, abre a tua agenda aí, deixa eu ver os teus convites. A agenda do irmão estava limpa e a dele estava cheia o ano todo. Tem muita gente assim, que está se dando bem e zombando da santificação. Eu tenho encontrado, infelizmente, pregadores e cantores que na verdade são instrumentos do maligno no meio da igreja, zombando da santidade. Eu estive com um, preciso dizer isto aqui, famoso, que canta por esse Brasil inteiro, e ele disse que tinha carros importados em sua garagem, e tinha apartamento no Rio de Janeiro, e convites para o ano todo, convites caros. E ele me disse, na casa onde estávamos hospedados: eu fui cantar em Aracaju, disse ele, o lugar de mulher feia. Em Aracaju eu seria fiel até a vinda de Jesus, agora vai cantar em Fortaleza, dizia ele. Este povo não teme a Deus e estão se dando bem, eles estão ricos, famosos, eles enchem estádios aonde vão, as igrejas se enchem, eles fazem shows, eles cobram cachê alto, eles ganham dinheiro e zombam dos crentes, eles zombam dos santos. Mas o que a minha Bíblia diz é que o pecado não vai ficar impune, mas hoje ou mais amanhã a mão do nosso Deus se levantará contra estes, aleluia, que não temem a Deus, que não guardam os seus mandamentos. Capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 4, Paulo diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a dureza do teu coração impenitente, acumulas, na minha Bíblia, versão Almeida Revista e Atualizada, diz: acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida é eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com nosso Deus não há acepção de pessoas. Quando eu lia a história de Balaão, eu ficava indignado com aquilo, porque Balaão tinha orado, foi orar a Deus quando Balaque veio ao seu encontro, para que ele fosse amaldiçoar a nação de Israel. E então Balaão disse: eu vou orar a Deus para saber o que devo fazer. E Deus lhe respondeu o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, não o faria, ou tendo prometido, não o confirmaria. Mas Balaque, não satisfeito, mandou homens mais honrados e um prêmio maior. Então Balaão foi orar de novo. Ele disse: fiquem aqui, eu vou perguntar a Deus. E quando ele foi orar, Deus disse: pode ir. E depois Deus colocou um anjo com a espada
espada desembainhada para tirar o pescoço, tirar a cabeça melhor do profeta. E eu fiquei pensando como é que Deus autoriza a ir, e o mesmo Deus coloca um anjo para matar o profeta Balaão, o falso profeta Balaão. Aí eu fui entender, é que Balaão estava relativizando a palavra de Deus. Ele já tinha ouvido Deus dizer: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque ele foi orar de novo? Pedro disse que ele amou o prêmio da injustiça. Por que ele foi orar de novo? Porque talvez ele estivesse pensando o seguinte: Deus é severo com os outros, mas comigo ele vai fazer uma conceiçãozinha. Deus é severo com os outros, mas para mim ele vai abrir uma exceção. Meu amado irmão, Deus não faz acepção de pessoa. A palavra dele é a mesma para mim que estou pregando, para nós que estamos no púlpito aqui. Aleluia! Aqui, aleluia, não tem privilégio para ninguém. O nosso Deus é justo. Aleluia. Quando você lê o livro de Amós, capítulo de número 1, começando, eu acho que é no versículo de número 3, o profeta diz o seguinte, deixa eu ler rapidamente esse texto aqui, capítulo de número 1, versículo de número 3, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não suscitarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilho de ferro. E assim vem esta uma relação de nações para as quais Deus fala exatamente a mesma coisa. Em Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 32 e 33, mas especialmente o 32, a parte B, diz assim: aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Tem muita gente se dando bem na prática do pecado, mas o Espírito Santo está dizendo, ainda que pareça demorado, mas é certo de que o pecado não vai ficar impune. E no texto que eu li, de Romanos capítulo de número 2, isso acontece conosco que somos pais. Eu sou pai e muitos pais estão aqui. Às vezes o menino apronta hoje, apronta amanhã, apronta depois. Eu já vi alguns pais dizerem isso, algumas mães dizerem isso. Minha mãe dizia isso para mim: você aprontou na semana passada e não foi castigado, você aprontou ontem e não foi castigado. Só que eu quero lhe dizer uma coisa, dizia: eu estou juntando tudo, quando eu lhe pegar é de uma vez só. Bendito seja Deus. É melhor quando a gente erra, meus amados irmãos, e se arrepende e se converte e diz: Deus, eu errei, eu falhei contigo, me perdoa, do que o fato de estar se dando bem fazer com que a gente continue na prática do pecado, achando que o pecado não está nos causando nenhum mal, nenhum incômodo. Alguém disse o seguinte: os moinhos de Deus moem tão lentamente, tão vagarosamente, que aos homens parece que não moe de jeito nenhum, mas estão moendo. E se é certo que os moinhos de Deus moem lentamente, é igualmente certo que eles moem muito fino. Alamanda show ainda la mahala tura la manda show manda cai la mahala. É um aviso de Deus para a sua alma aqui esta noite. Tura la manda show manda raila cheia. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Talvez seja esta a última oportunidade que o Senhor lhe dá. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo, o seu coração está acelerado, é o Espírito Santo falando com você, dizendo: eu estou te dando mais uma oportunidade. Você pode mudar de vida hoje e escapar das mãos de Satanás. Aleluia.
Sei que estás aqui, Senhor, falando aos nossos corações. O meu sogro pastoreava uma igreja. E ele ouviu Deus algumas vezes falando com alguém ali. Mas a pessoa não se dava por avisada e teimava em continuar na prática do pecado. Deus falava com alguém, ninguém sabia com quem era. Isso por algumas vezes. Um dia, estando essa pessoa no culto, Deus mais uma vez usou alguém e disse: há tanto tempo eu venho falando contigo e te aconselhando e te exortando, mas nunca ouvistes a minha voz. Pois eu te digo hoje, acabou. Não te quero mais. Quando terminou de falar, uma pessoa se identificou lá no meio da igreja, se levantou e disse: eu vou embora daqui porque eu não sinto mais nada aqui. Deus lhe trouxe aqui hoje para lhe avisar, porque Ele ama, Ele quer salvar a sua alma. Meu Deus, estamos mudando a mensagem do Evangelho. Parece que nós começamos a analisar ou averiguar o nosso nível de espiritualidade pelos nossos sucessos na vida econômica, na vida social. Esses dias eu disse para uns irmãos: se a gente encontrasse um Lázaro por aí, diria que Lázaro era um vencedor. Alguém que está com o corpo coberto de chagas e os cães lambendo as chagas e comendo do que sobra da mesa do rico. Se nós encontrássemos um Lázaro desse por aí, pediríamos que ele confessasse os seus pecados, porque ele estava mal. Mas Jesus disse: morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Sabe por que ele disse isso? Sabe por que ele contou aquela história? Para desconstruir um pensamento que havia entre os judeus. Uma pessoa rica é alguém para quem Deus se virou e abençoa. Uma pessoa pobre é porque Deus virou as costas para ela. Foi por isso que quando Jesus conversou com aquele jovem rico e disse: se queres ser perfeito, então vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, então terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. E disse que ele saiu porque era dono, triste, porque era dono de muitas propriedades. E quando Jesus falou quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas, quando ouviram isso, os apóstolos perguntaram: então, se é assim, quem é que pode ser salvo? Porque essa era a ideia que eles tinham. Se alguém podia ser salvo, era o rico, para quem Deus se virava e abençoava. Pobre, Deus havia virado as costas. E esta filosofia está voltando para os nossos dias, onde tudo tem a ver com ascensão social, com dinheiro e com prosperidade, onde pouco se fala sobre santidade na igreja do nosso Deus. E então tem muita gente se dando bem na vida, no sentido econômico e social, mas é um fracasso na vida espiritual. Aleluia. E o Senhor lhe trouxe aqui para lhe salvar, meu irmão. Eu encerro dizendo que o último argumento que o Espírito Santo nos dá é o seguinte: Deus estabeleceu uma medida suportável de pecado para pessoas, nações e povos. Há um limite. No capítulo 15, versículo 16 do livro do Gênesis, Deus fala com Abraão, faz-lhe promessa
de que a sua descendência herdaria a terra de Canaã. Mas o Senhor diz o seguinte: só na quarta geração é que os teus descendentes virão para cá, porque ainda não se encheu a medida dos pecados dos amorreus. Há uma medida. No capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 15 e versículo 16, Paulo fala acerca dos judeus. Os judeus mataram os profetas, não encheu a medida. Os judeus mataram Jesus, não encheu a medida. Mas quando os judeus impediram Paulo de pregar o evangelho, encheu a medida. E Paulo disse: a ira de Deus veio sobre eles definitivamente. Um tempo atrás, eu morava aqui em São Paulo ainda, e tinha uma banda chamada Mamonas Assassinas. Me parece que a principal figura desta banda, o Dinho, era filho de uma irmã da cidade de Irecê, que congregava aqui em São Paulo. Então talvez Dinho tenha ouvido o evangelho muitas vezes. E uma esotérica chamada Mãe de Iná, ela havia previsto que a banda sofreria um acidente, e aconteceu. E quando aconteceu, eu me lembro que várias pessoas levavam essa tal de Mãe de Iná nos programas para entrevistá-la, como ela pôde saber disso. E muitos crentes ficavam também em parafuso: como é que essa mulher pôde saber disso? Como que ela pôde saber que tal coisa iria acontecer? Eu sei que pode haver muitas explicações para isso, que estão muito além da minha capacidade de compreensão, mas há uma possibilidade que eu vou lhe dizer aqui. Todo ser humano tem algum tipo de proteção de Deus, seja ele crente ou não. O crente tem proteção especial. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Mas os seres humanos têm também um tipo de proteção de Deus, porque a vontade do diabo era destruir a todos num só dia. Porque o diabo não ama o homem, ele não fez o homem, ele não tem plano nenhum para o homem. Então o plano dele é matar, roubar e destruir. Mas quando a pessoa teima em ouvir a voz de Deus e não dá atenção, e isto repetidas vezes, e mais ainda para aquele que conhece a verdade e teima em prosseguir na senda do pecado, então Deus retira a proteção. Esta pessoa cruza um limite, enche uma medida, e Deus então tira a proteção. E quando Satanás vê a pessoa sem proteção, sabe que esta pessoa está em suas mãos. Alguém disse assim: quando a medida se enche, o que acontece? Ou Deus mata logo o infrator, como está em Daniel capítulo 5, versículo 30, ou então abre mão dele e o deixa para sempre. No capítulo 9, versículo de número 12, do livro do profeta Oséias, Deus diz assim: ai deles, quando eu deles me afastar. E quando Deus se afasta, depois de Deus deixar a alma, segue-se ainda o ai do mesmo Deus. E este ai não é e nem significa menos do que a eterna condenação. Quando Deus, por seus secretos e justos juízos, deixa uma alma, logo o demônio toma posse dela para a sua perdição eterna. Porque demiti-la Deus de si é entregá-la ao demônio, disse Santo Isidório. Quem sabe você veio aqui e você está dizendo: eu quero que este pregador termine logo essa mensagem longa e chata, porque eu tenho um compromisso inadiável ainda esta noite. E quem sabe este compromisso que você tem é um compromisso para pecar, e quem sabe este pecado é o que falta para encher a sua medida. E antes que isso acontecesse com você, Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Quando a medida de alguém está prestes a encher, tanto faz uma coisa grave como uma coisa leve. Porque se faltar, por exemplo, 1 grama para completar 1 quilo, tanto faz outro quilo como 1 grama, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Mas Deus lhe trouxe aqui antes disto,
para que você pudesse ouvir a sua voz. E ouvindo a voz de Deus, a sua alma pudesse ser salva. Eu não andei 2.000 quilômetros à toa. Eu pastorei uma igreja, eu cuido também de um rebanho. Bendito seja o nome do Senhor. E não vim aqui a São Paulo para passear. Eu vim lhe entregar a mensagem de Deus. E repito que Deus não fala para bancos e para cadeiras, mas Deus te trouxe aqui para ouvir mais uma vez a voz dele e te dizer: esta é a última vez que eu lhe falo. Tura manda cheia. Não ultrapasse a linha delimitada. Não permitas que a medida seja cheia. Hoje é o dia da sua reconciliação. Hoje é o dia do seu retorno. É uma palavra dura, eu sei, difícil de ouvir, mas o remédio bom é o que cura. Remédio bom não é o que tem sabor agradável, mas é aquele que cura, aquele que sara. Aleluia. Sabe, eu tenho dito por aí afora que eu tenho ouvido mensagens e tenho ouvido pregações que parece que se eu piorar muito o padrão, ainda fico dentro do padrão estabelecido pela mensagem. Eu gosto de ouvir pregação que quando eu termino de ouvir, eu digo: meu Deus, eu tenho que me converter de novo. Eu não sou crente não, preciso melhorar, preciso me converter. Eu preciso me santificar mais, me chegar mais a Deus, porque Deus me diz: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Depois de ouvir este duro recado, o que você vai fazer? Vai sair daqui como se nada tivesse ouvido? Ou vais mudar de vida agora? A igreja está orando por você. Você que está desviado, você que precisa de reconciliação, da restauração da sua vida, você que ouviu o recado de Deus, você que sabe que falhou com o Senhor, você a quem o Espírito Santo está incomodando aí, a consciência está martelando, e o Espírito Santo dizendo: é hora de ser restaurado. Não é hora de ficar com medo de constrangimento algum. É hora de vir aos pés de Jesus. É hora de reconhecer a falha, o erro, mas sabendo que o Senhor lhe trouxe aqui para lhe consertar, para lhe restaurar. A igreja está orando em seu favor agora. E eu pergunto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: aonde estão aqueles que têm coragem de vir à frente? Aonde está você? Erga comigo a sua mão. Venha para Cristo agora. Você precisa reconciliar-se com o Senhor. Então venha. Lá na galeria está vindo alguém. Aonde estão mais pessoas? Quem sabe você está desviado, desviada. A hora é esta. Você falhou, mas Jesus quer consertar você. Oh Deus. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo não fala para matar, meu irmão. Ele fala é para salvar, é para restaurar, é para consertar. Andamai da chumanai, lamai la xe. Turali me cantará mahala chomacai. Tem mais gente que precisa vir para Cristo. Tem mais gente que precisa vir à frente. Tem 4 pessoas, mas precisa vir mais pessoas. Venha depressa. Venha depressa. Você está desviado, desviada. Você errou com Deus, quer reconciliar agora.
venha para Cristo, não se constranja, você está diante do seu Deus, daquele que te ama, você está diante dele, você está diante dele. Há perdão para os seus pecados, a salvação para a sua vida, a restauração para a sua alma, a cura para a tua alma. Aqui esta noite, venha depressa para o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está trabalhando nos corações, o Espírito Santo está trabalhando a sua consciência que estava morta, hoje ela foi despertada aqui. Aleluia, você pode ir bem em todas as áreas da sua vida, mas se não estiver bem com Deus, então você não está bem. Venha receber paz com Deus, paz, 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 venha receber paz, venha receber paz. Venha para os braços dele, nós estamos lhe aguardando. Venha para Cristo, 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 venha, aleluia, venha para Cristo, venha depressa, venha depressa, venha depressa, venha depressa. Venha depressa, dê um tapa hoje na cara de Satanás. Satanás pensou que ia ter você sob controle. Ele pensou que você sairia daqui do mesmo jeito, sem proteção, à mercê dos seus golpes fatais. Mas você sai daqui debaixo da proteção do Espírito Santo, na segurança do Senhor. É que você vai voltar para casa hoje. Venha depressa. Venha depressa. Pastor, posso pedir a cantora para louvar Jesus com hino? Posso pedir, pastor? Irmã, eu queria que a senhora cantasse o hino aqui enquanto mais pessoas estão vindo. Eu sei que tem mais gente para vir. Venha, não se constranja, venha, não se constranja. Venha depressa, venha depressa, venha depressa. A hora é esta, o Espírito falou ao seu coração. Porque você está demorando, porque você está resistindo. Olha, pastor Veiga, em nossa igreja no sul da Bahia, lá em Tabatã, num bairro chamado Cidade Nova, uma pessoa foi ao culto, um jovem, o irmão Edson, o dirigente daquela congregação, estava lá. A pessoa foi ao culto, ouviu a palavra de Deus. Me parece que a sua mãe era da igreja, não me lembro direito. Ele ouviu a palavra de Deus e no retorno para casa ele comentou com alguém, fez o apelo, ele não quis aceitar, mas no retorno para casa ele falou assim: eu gostei muito do culto, eu vou voltar lá, eu gostei muito da palavra, ouvi, gostei, vou voltar na igreja, porque queria ser crente. Só que naquela mesma semana ele foi atropelado e morreu, pastor. Ele teve a última oportunidade da vida e rejeitou. Venha para Cristo, aleluia. O teu amor, ó meu Senhor. Ofereça ao Senhor o seu coração. Meu coração, a ti eu ofereço. A igreja, por favor, se coloque de pé.
Pode vir, estamos lhe aguardando. Faz-me sentir mais uma vez tua graça. Taramara charamandaramai. E dá-me a tua no coração. Mais uma vez. Aleluia! Turalamanda shumana kalama. O Espírito Santo está movendo-se sobre este lugar. A glória de Deus está aqui. Como é bom sentir a sua presença. Como é bom sentir a sua presença. Mais pessoas estão chegando. Venha para Cristo. Venha reconciliar-se. Venha para os braços da onipotência divina, pois Ele te ama. Peço à igreja que estenda as mãos para cá. Vocês que estão aqui estão na presença daquele que te ama. O amor de Deus está sobre a vida de vocês nesta hora. Eu sei que vocês querem dizer coisa a Deus que não quer que ninguém mais ouça. Fale isto para Ele agora. O Senhor está aqui neste momento, recebendo você, porque você atendeu a voz do Espírito Santo. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, que neste instante os céus façam festa, Senhor, que nesse momento os céus comemorem, porque vidas vieram aos teus pés, vidas estão se reconciliando, vidas estão quebrantadas, vidas estão confessando a Ti nesta hora seus pecados, seus erros, suas transgressões. Vidas estão saindo do controle e do domínio do maligno e estão vindo, Senhor, aleluia, para o Teu domínio, para o Teu reino. A partir deste instante, Senhor, nós queremos proibir Satanás de qualquer poder, de qualquer influência, de qualquer controle sobre eles, porque agora estão diante de Ti e o Senhor as abraça, aleluia, o Senhor as recebe com carinho, com amor, com braços abertos, e destes braços, destas mãos potentes, ninguém mais poderá tirá-las. Em nome de Jesus, receba de novo a presença viva do Espírito Santo, receba a renovação, receba perdão dos seus pecados, receba a certeza de vida eterna, receba a presença viva de Deus em tua vida, receba alegria, alegria da salvação, alegria da vida nova, alegria do perdão dos pecados, alegria do fardo pesado que se foi e do jugo leve que você recebe. Receba a presença viva de Deus. Perdoa, Senhor, restaura, escreve o nome no livro da vida e da vitória, para que desta hora em diante sejam servos fiéis, servos vitoriosos, servos que te honrem aonde quer que estejam. Em nome de Jesus, Pai, eu os abençoo. Amém. Você que veio com esta pessoa, dê um abraço nela, dê um abraço nele aí. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Meus irmãos, você que está lá, erga a sua mão assim, por favor. Jesus, eu oro por tua igreja neste instante. Oh, Senhor, estende as tuas mãos sobre aquele irmão que veio esta noite com uma necessidade urgente. Ele está enfermo, Senhor, ela está enferma. E veio esta noite para ser curado, para ser curada. Humildemente eu estendo as minhas mãos e repreendo esta doença agora. Enfermidade, você sabe que não pode resistir o nome de Jesus. E na autoridade deste nome eu estou te expulsando agora. A ordem é: saia, desapareça agora desta vida. E este servo e esta serva recebem saúde para te glorificar na vitória. Receba saúde agora, receba vitória agora. Eu oro pelas famílias aqui, Senhor. Eu oro por abertura de portas de emprego, por solução de problemas que humanamente são impossíveis. Mas agora o Senhor está tomando esse problema em tuas santas mãos e está resolvendo. Pai querido, e os teus servos haverão de contar testemunhos da vitória alcançada. Em nome de Jesus, tome posse agora da sua vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Minhas irmãs, não se esqueçam de orar por nós. Orem por Serrinha, pela igreja em Serrinha, por nossa família, por aquele ministério, para que Deus continue nos dando vitória. Muito obrigado a todos. O irmão, eu falei com o pastor aqui, o presbítero Abdias, que foi obreiro aqui em São Paulo há algum tempo, e ele esteve aqui recentemente aqui, e foi muito bem recebido. Os irmãos fizeram aqui uma campanha para ajudar ele a terminar um templo, uma congregação, e ele me pediu que falasse para os irmãos, que agradecesse, que foi uma ajuda maravilhosa, que a igreja já foi inaugurada. Muito obrigado a vocês. Glória a Deus. Continuemos em pé, amados irmãos. Chegamos nos momentos finais, não é? Vamos encerrar glorificando a Deus. Numa pregação como esta, irmãos, a gente começa a perguntar, não é? Porventura sou eu, Senhor? Faça essa pergunta também. Era para ter vindo muito mais gente aqui à frente, mas continue perguntando: porventura sou eu, Senhor? Eu estava em Campinas, irmãos, eu era diácono lá, há muitos anos, num sábado à noite, numa festa de mocidade. Se não me falha a memória, era uma festa da mocidade. Pastor Valdir Nunes Bícigo era o pregador, estava pregando. Naquela noite, eu estava em pé, desde já bem antes de começar o culto, trabalhando, atendendo o trabalho diaconal na igreja. Eu tinha trabalhado muito, 12 horas durante o dia, o sábado todo, estava muito cansado. Eu não aguentava mais ficar em pé. O pastor Valdir estava pregando. E Deus começou a usá-lo. Uma palavra mais ou menos nos moldes da de hoje. E Deus falava de uma pessoa. Deus falava de uma pessoa. Eu confesso para os irmãos que eu estava tão cansado que eu não via a hora de terminar o culto. Eu estava muito cansado. Mas de repente, irmãos, a igreja estava cheia, assim. E um irmão, viu? Não era um incrédulo, não. Um irmão de lá, conhecido, deu um grito no meio da igreja. Ele não deu um grito, ele deu uma rosnada, parecendo um animal feroz. Caiu se estribuchando. Os irmãos se assustaram, abriram, ficou aquela roda lá em Campinas. Naquela época tinha aqueles bancos grandes, não sei se ainda tem. E ele deu um chute nos bancos. Vários bancos saíram rolando, ficaram vazios na mesma hora. Não há quem conseguia se aproximar do endemoniado. Um irmão. Porque não ouviu Deus falando com ele. Aquele homem, eu me aproximei, eu vi ele bem de pertinho. Por causa do trabalho do diaconal, eu fui o primeiro a chegar ali. Por incrível que pareça, a igreja tem medo de endemoniado.
quando Jesus nos deu ordem para expulsar os demônios, no nome dele. O homem ficou tão desfigurado, que parecia uma caricatura. Eu nunca vi, irmãos, uma coisa tão feia. Considere isto e veja o que Deus falou com você nesta noite. Nós vamos concluir. Deus abençoe pastor Nataniel, Deus abençoe irmã Débora, Deus abençoe irmã Cliseide. Enfim, os nossos agradecimentos a todos os amados irmãos. Nós vamos agora concluir com esta oração. Eu vi que estão lá na galeria a Girlane, irmão Givanildo, irmã Ivailde, irmã Girlane, e não sei se o Gileade está aí, e o Tarsis também. Acho que faltou a irmã Ivailde, parece, né? Estão todos aí? Glória a Deus. Estão ali na galeria. Os irmãos querem cumprimentá-los. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos concluir. Deus abençoe todo o nosso círculo de oração, toda a equipe. Já fizemos os agradecimentos, né? Levante a sua mão na presença do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, damos-te graças por tudo que tu tens nos concedido, Senhor, nesta noite, nesta festa, nestes dias. Senhor amado, clamamos pela vida dos nossos filhinhos, Senhor, e das nossas próprias vidas, e de todo o teu povo, Senhor, de toda a tua amada igreja, das famílias, meu Senhor. Continua dando graça, meu Deus, ao círculo de oração, para que continue te buscando. Abençoa o teu povo, perdoa o teu povo, lava o teu povo no teu sangue, Senhor. Abençoa o pastor Nataniel, Senhor, toda a sua família, a igreja em Serrinha. Senhor, a sua volta, meu Deus, também a sua estada ainda aqui, Pai. Abençoa-o e guarda-o, Senhor. Abençoa a irmã Cliseide, meu Deus, pela tua graça, as irmãs do círculo de oração, o conjunto, o Beck, Pai, as regentes. Abençoa, Pai, as recepcionistas, os diáconos, enfim, meu Deus, todo o teu povo. Guarda agora ao sair. Senhor, leva em paz a cada um. Senhor amado, recebe o culto de adoração que rendemos a Ti, meu Pai. Ó Deus, em nome e para a glória do Senhor Jesus, assim nós pedimos e agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam todos digamos amém. Está terminado, amados irmãos, que Deus os abençoe e os leve em paz, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos vão cantar agora. Deus abençoe Vitor, família. Deus abençoe Elza. Deus abençoe Esdras. Deus abençoe o irmão Ivanildo, que trouxe também CDs, por certo. Deus abençoe os cantores. Daniele e Daniel chegaram? Acho que não. Que Deus abençoe a todos. Podem cantar, irmãs. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Saiam com jeito, mas está muita gente. Vão direto para o estacionamento. Entrem lá todos, lá no lugar que está o carro. Não pare aqui, por favor, para facilitar o escoamento do estacionamento. Rafael, Tadeu, Deus os abençoe. Deus abençoe Júlio, toda a equipe. Deus abençoe os músicos, enfim, todos os amados irmãos.